Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. Bem, na aula de hoje a gente vai aprender sobre como acessar dados de indicadores dentro do MetaTrader 5, ok? Então, o primeiro passo para a gente conseguir acessar os dados de indicadores é, de fato, trabalhar, com os indicadores. Então, eu vou pegar aquele conteúdo que a gente viu na aula sobre indicadores, Quem não lembra aqui, pessoal, incluindo indicadores do módulo 2, tá? Então, eu vou incluir aqui, vamos colocar, ao invés de indicador personalizado, vamos começar de forma mais fácil, Então, vamos declarar aqui os handlers e buffers dos indicadores, tá? Então, eu vou trabalhar, por exemplo, com o indicador média móvel, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou declarar o handle, Então, vamos colocar aqui MA handle, inicializa ele como inválido, tá? E, além disso, ele vai ter o buffer, MA buffer, que é do tipo double e também é um array, tá? Então, no caso do indicador média móvel, deixa eu só colocar aqui, indicador média móvel, é isso? Então, aqui dentro de um start, a gente vai colocar na bars to copy, o total a ser copiado, vamos colocar os últimos 5 valores, vamos inicializar o indicador, Então, vamos colocar assim, MA handle é igual a IMA, já que é o indicador média móvel, e a gente vai colocar aqui underline symbol, time frame corrente, Vamos colocar um indicador de 20 períodos, sem deslocamento, modo média móvel simples e sobre o preço de fechamento, beleza? Então, vamos colocar assim, se MA handle, ou seja, se MA handle for diferente de invalid handle, é sinal de que houve o quê, pessoal? Ele corretamente foi instanciado, é isso? Só colocar essa variável aqui para dentro do escopo do indicador, Então, eu quero trabalhar com 5 dados. Então, como é que a gente faz para copiar dados de indicadores, pessoal? Para a gente copiar dados de indicadores, a gente vai utilizar a função copyBuffer, tá? Então, a função copyBuffer, ela serve justamente para quê? Para a gente copiar dados de indicadores para uma determinada variável, tá? No caso aqui, a gente quer copiar os dados do indicador média móvel para a variável MA buffer, tá? Então, para isso a gente usa a função copyBuffer, tudo bem? Então, para que serve a função copyBuffer, pessoal? Para copiar dados de indicadores para dentro de variáveis do tipo double, tá? São arrays, do tipo double, tá? Para isso que serve a função copyBuffer, tá? Bem, continuando, pessoal. Quando eu abro aqui os parênteses, ele pede o seguinte, copyBuffer, de onde você deseja copiar os dados, tá? Então, o primeiro argumento aqui da função, se você bater o olho aqui, está escrito aqui, olha, indicator handle. De qual local você deseja copiar os dados? Eu quero copiar os dados do manipulador da média móvel, MA handle, tá? Que foi previamente definido aqui na linha 20 e que nós já verificamos na linha 21 de que ele não é inválido, tá? Ou seja, eu quero copiar os dados do manipulador do indicador média móvel, MA handle, tá? Próximo argumento, qual é o número do buffer? Eu vou colocar aqui no caso 0. Qual é a posição inicial? Eu vou colocar também 0. E qual é a quantidade de dados que eu quero copiar? Você coloca aqui bars to copy. De quantas barras você quer os dados, tá? Então a gente deixa isso aqui como uma variável, pessoal, porque a gente pode tranquilamente, facilmente trocar de 5, por exemplo, para 50, tá? E depois fazer a verificação aqui embaixo se foram copiados todos os dados de interesse, não é isso? E aí, pessoal, ele pergunta aqui no último argumento da função copyBuffer para onde você gostaria que os dados fossem copiados, tá? Então, nesse caso, eu quero que os dados sejam copiados para onde, pessoal? Para a minha variável MA buffer, que já está previamente declarada aqui na linha 14, tá? Então, aqui eu venho aqui e coloco MA buffer, fecho parênteses, ponto e vírgula, tá? Então, verificação de segurança básica é se a quantidade de dados copiados for igual à quantidade de dados que eu pedi em bars to copy, que está aqui na linha 23. Então, como a gente faz uso dessa variável
na chamada da função copyBuffer e aqui embaixo como verificação de segurança, vale a pena colocar isso aqui como uma variável separada, tá? Então, se a quantidade de dados copiados, copied, for igual à quantidade que eu havia solicitado, que é bar_copy, aí sim eu executo a minha lógica operacional. Nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte, ó, print valor atual da média móvel é igual, né? Vamos colocar agora o que, pessoal? A gente vai colocar MA_buffer e aí a gente imprime 0, né? E aí a gente vai ter a seguinte dúvida, pessoal. 0, né? Para quem lembra lá das aulinhas sobre arrays, né? No caso 0, ele é considerado a primeira posição do lado esquerdo ou 0 é considerado a primeira posição do lado direito, né? Como eu não dei nenhum indicativo, pessoal, a princípio a posição do 0 tá aqui, é a primeira posição do lado esquerdo de um array, tá? Então, para que 0 seja a primeira posição do lado direito, eu preciso fazer o quê, pessoal? Eu preciso inverter a indexação dessa minha variável, não é isso? Então, onde é que eu faço isso, pessoal? Antes de copiar os dados, você inverte a indexação. Então, a gente pode pegar logo aqui no começo e colocar um array setSeries MA_buffer true, não é isso? Então, assim, colocar assim, inverter a indexação da variável que irá receber os dados, não é isso? E só depois disso a gente faz o quê? Define o manipulador, ou seja, handle, né? handle do indicador e por fim, né, a gente faz a verificação. Se o handle foi corretamente instanciado, aí só depois disso é que a gente faz o quê, né? Copia os dados do handle para a variável. Não é isso? Então, foi basicamente o que a gente fez aqui até agora, e a gente está imprimindo pedindo para imprimir o valor atual da média móvel. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou compilar, a princípio nenhum erro. Opa, só um minutinho. A gente está no módulo 3, então está aqui a minha variável. Eu vou jogar ela para dentro da pasta, eu vou atualizar, e agora o que a gente vai fazer, pessoal? Aqui eu estou no time frame de 1 hora, tá? Então, eu vou rodar dados de indicadores e ele imprime aqui, ó. O valor atual da média móvel é 105.911.25. Eu não estou vendo nenhuma média móvel no gráfico, tá? Então, para a gente conseguir, digamos assim, verificar, validar, pelo menos visualmente, que o valor copiado está correto, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir a janela de dados, apertando Ctrl D, tá? E vou arrastar para o gráfico o indicador média móvel, né? Então, a gente vai pegar aqui o indicador, olha, tendência, né? A gente vai ver na pasta indicadores, tendência, moving average, ou seja, média móvel. Eu arrasto para o gráfico e uma janela de parâmetros do indicador vai abrir. Bem, a gente precisa agora, pessoal, bater o que a gente pediu no manipulador com aquilo que a gente vai plotar no gráfico, tá? Então, olha só, eu pedi o quê? Um indicador de 20 períodos, sem deslocamento, do tipo simples, sobre o preço de fechamento. 20 períodos, sem deslocamento, do tipo simples, sobre o preço de fechamento. A cor amarela, tá? E aí o que acontece, pessoal? O que acontece é que se eu deixar o mouse posicionado sobre o candle corrente, ou seja, o candle de número 0, o indicador média móvel ele tem um valor. Esse valor do indicador média móvel é justamente o valor que vai aparecer onde, pessoal? Aqui na nossa janela de dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o mouse e tá lá, pessoal, 105.911.5, tá? É o valor atual da média móvel. Tá alterando, né? Vamos lá, atualmente 0.5. Então, se eu rodar, né, o meu script novamente, vamos ver se agora ele vai capturar corretamente o valor, ó. Eu estou com o mouse posicionado, 911.5, soltei, tá aqui, pessoal, 105.911.5. Tá? Então, a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu corretamente capturar o valor do indicador média móvel. Tá? Esse é só o primeiro exemplo de indicadores. Né? A gente pode praticar isso aqui bastante para a gente ficar bastante familiarizado, digamos assim, com acesso a dados de indicadores. Tá? Só lembrando mais uma vez que o valor do indicador que a gente está vendo aqui na tela, ele aparece aqui, né, na janela de dados. Tá? E se eu deixar o mouse posicionado aqui sobre o último candle, eu tenho lá o valor do indicador, não é isso? Agora ele está em 912, então se eu soltar
de novo o script sobre o gráfico, vamos ver o valor a atualizar, 105.912.3, soltei. E ele capturou 912.25. Então, aqui, né, nós temos apenas uma única casa decimal de precisão, tá, pessoal? Então, por isso é que ele está arredondando aqui para 3, né? Mas o valor de fato era 25, cujo arredondamento lá no finalzinho é 3, tá? Então, assim, não é que o valor está errado, não é, porque aqui impresso eu tenho 2 casas e aqui na janela de dados eu tenho só uma casa decimal, tá? Então, assim, a princípio, estamos, né, digamos assim, trabalhando corretamente com o valor do indicador média móvel, tá? Bem, como segundo exercício, a gente vai colocar agora um outro indicador, também conhecido, porém um indicador que trabalha numa janela separada, tá? Então, eu vou primeiro colocar o indicador no gráfico, bora ver que indicador é esse aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui um indicador do tipo oscilador, e eu vou pegar esse indicador chamado de IFR, tá? Cadê aqui? Aqui, ó, Relative Strength Index, IFR, tá? E aí, o único parâmetro, são 2 parâmetros que ele aceita, né? Que é o período 14 e o preço de fechamento, close. Beleza, ele agora está numa janela separada, tá? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom aqui para todo mundo ver o seguinte, pessoal. O que é subwindow ou janela, tá? No MetaTrader, cada janela do gráfico no MetaTrader 5 é tratada como subwindow, subjanela, tá? Então, aqui no caso, o indicador média móvel, ele fica na subwindow principal. Já o indicador IFR, ele fica em uma subwindow própria. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Isso impacta em alguma coisa na hora de copiar os dados do indicador? Não, não impacta. Tá? Visualmente, depois a gente vai ver como que a gente faz para colocar indicador em cada subwindow, tá? Mas na hora de copiar os dados, a princípio, não tem nenhum impacto. Então, o que a gente vai fazer? Como agora a gente quer trabalhar com o indicador IFR, eu vou fazer o quê? Olha, indicador IFR. Então, todo indicador ele tem o quê, pessoal? Um handle, né? E ele pode ter, lembra, né? Um ou mais buffers, tá? No caso do IFR aqui, é só um buffer. Então, eu vou colocar assim, ó, RSI handle, inicializo ele como invalid handle, né? E que no caso, RSI buffer, ou seja, a variável que vai ser utilizada para receber os dados do handle, eu chamo ela de RSI buffer, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Mesma sequenciazinha. A reset series, RSI buffer, né? Porque quando eu inverto a indexação, o 0 passa a ser sempre, né, o candle mais recente, né? Aqui eu vou fazer o quê? RSI handle é igual a IRSI. Vamos olhar as variáveis, pessoal. Symbol, que é o ativo corrente. Period, que é o time frame corrente. Período do IFR 14, né? E o último argumento, preço de fechamento. Foi exatamente o que nós vimos aqui no terminal MetaTrader 5, né? Que ele só aceita o que, pessoal? 2 argumentos, que é o período e o preço de fechamento, né? A média móvel aceita 4 argumentos, né? Período, deslocamento, método e preço de fechamento. E IFR somente 2 argumentos, período e preço de fechamento, tá? Então, depois que a gente faz isso, a gente vai fazer o que, pessoal? Vamos colocar o seguinte, aqui a gente está, capturando os dados para o indicador de média móvel. Então, se o indicador de média móvel for válido e o indicador de IFR também for válido, tá? Também for válido, ou seja, se os 2 handles foram corretamente instanciados, aí sim eu copio também os dados, né? Int copy de 2, ou seja, 2, porque eu estou agora copiando os dados para o IFR, né? Então eu vou dar um copy buffer, mesma coisa, pessoal. Qual é o handle, né? RSI handle, número do buffer, vamos deixar 0, daqui a pouco eu explico para vocês o que é esse número do buffer, e a posição inicial aqui 0, quantidade de indicadores, bars to copy, e para onde eu quero copiar os dados, para RSI buffer, beleza? Então, se copy for igual a bars to copy, e no caso copy de 2 também, já explico aqui, pessoal, isso significa que eu copiei corretamente todos os meus dados, tá? Então, vamos só voltar aqui com um pouquinho mais de calma, né? O que acontece? O retorno da função copy buffer,
tá? Exatamente igual ao retorno das funções, né? Copy rates que a gente viu aqui na parte de estrutura básica, tá? É justamente o quê? A quantidade de dados copiados, tá? E um dos argumentos da função copy buffer é justamente quantos dados eu desejo copiar, tá? Então, o que acontece? A quantidade real de dados copiados vai ser o retorno da função copy buffer, que eu vou passar para a variável copied. Então, assim, eu pedi baixo copy. Agora, o valor efetivamente copiado vai ser armazenado em copied 2. Então, aqui o que eu estou fazendo? Copied 2 recebe o retorno da função copy buffer, né? E aí o que acontece? Eu peço baixo copy, agora o valor copiado vai para copied 2. Então, a ideia que eu faço aqui é a verificação. Se copied 2 tem a mesma quantidade de dados que aqueles que eu pedi para copiar, então aqui todos os dados foram corretamente copiados, tá? Então aqui a gente tem a segurança de que os dados foram corretamente copiados, tá? Então nesse caso a gente pode fazer uso, né, do valor da variável, né? Então valor atual do IFR é igual a gente vai colocar agora o que, pessoal? RSI buffer, posição 0. Tudo bem? Então eu vou compilar, substituir na pasta, né? Atualizar no MetaTrader 5 e agora, limpando a área de impressão, pessoal, nós temos o valor dos dois indicadores, tá? O valor do IFR, 43,44, né, arredondando, e o valor da média móvel, 105,902. Então, só para a gente conferir visualmente, pessoal, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para a gente poder conferir visualmente. O valor aqui, deixa eu dar um zoom a mais também, para ficar mais fácil para a gente visualizar, né? Então, voltando aqui, a gente vai ter o seguinte, o valor da média móvel, né, e o valor do IFR. Então, o valor da média móvel está aqui e na janela separada, né, que é a janela do indicador 1, ou seja, sub-window, eu tenho o valor do IFR, não é isso? Então, aqui será mostrado o valor do IFR e aqui será mostrado o valor do indicador média móvel, não é isso? Quando eu posiciono o mouse sobre, né, eu tenho lá, pessoal, né, IFR 43.10, 19, 20, varia o tempo todo, média móvel 105.911, por aí vai. Então, limpando a área de impressão, eu vou agora rodar pela última vez aqui o script e vamos tentar pegar um valor aí aproximado. Vai, IFR 43.35, soltei. Ele captura aqui, 43,35 foi o valor do IFR. Tudo bem? Então é assim que a gente captura dados de indicadores, né? E com essa informação, pessoal, ou seja, depois de capturar os dados do indicador, a gente consegue executar lógicas operacionais também, tá? Se IFR for tanto e média móvel for tanto, faça isso ou faça aquilo. A princípio a gente está só aprendendo a coletar os dados, daqui a pouco a gente vai tentar executar algumas lógicas operacionais mais complexas. Tudo bem? Nessa parte de realmente assim, introdução, módulo 3 apenas do nosso curso, é assim que a gente, o nosso objetivo é esse, é saber como copiar, trabalhar com os dados da forma correta para a gente usar dentro da lógica de nossos programas na linguagem MQL5, ok? É isso, pessoal, obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.